Di Maria fez todo mundo se trancar, velho. Todo mundo ficou assim, ó, com o fiofó trancadinho, rapaziada. Mano, cara, toda hora que o Di Maria cortava assim a bola, eu falava, ferrou. Mano, esse cara, esse velho do cacete, mano, ele tem uns 40 anos quase. Mano, e o que esse cara joga a bola é brincadeira, velho. O time do Rosário Central só tem ele. Ah, mas o Campaz, isso, o Campaz é ovo esquerdo. Essa que é a verdade. Cara, o Di Maria, mano, joga muita bola, velho. Que maluco diferenciado, rapaziada. Que maluco diferenciado, cara. Tudo saía do pé dele. Mas a gente não veio falar de Di Maria, não viemos falar de Rosário Central, viemos falar foi de Corinthians, tá? Cara, e assim, já partindo direto para a escalação do time do Corinthians, é uma escalação que a proposta da equipe foi essa, foi se defender, foi trazer o empate, né, cara? O ataque não era o mais importante no dia de hoje, isso a gente dá para ver na escalação. Escalação essa que foi Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Bidu, Ranielli, Alan, Bidon, Garro, Caio César e Pedro Raul. E quando você vê Allen Ranieri no mesmo time, saiba que o time vai ser defensivo. Não vamos ter um ataque bom, mas vamos ter uma defesa boa. E foi a proposta de hoje, né, cara? Foi a proposta que o Diniz trouxe para o jogo de hoje. E o que normalmente o Corinthians costuma fazer em jogos fora de casa, onde o Corinthians tem medo de jogar, né? Onde a gente quer sempre empatar, né? Ou sei lá, enfim, na verdade empatar, né? Ganhar é muito difícil. Mas enfim, apesar de termos ganhado bem contra o Bragantino no jogo passado, mas enfim, cara. Assim, normalmente quando é Raniel e Alan, saibam que é muito mais provável que o Corinthians só se defenda, retranca, né, cara? E foi o que aconteceu no dia de hoje. O Corinthians defensivamente foi muito bem, rapaziada. Foi muito bem, principalmente por um cara chamado Gustavo Henrique. Ele não deixou a bola passar, mano, por baixo, não deixou a bola passar por cima, até no momento onde ele falha, né, cara, que foi naquele possível pênalti que realmente não foi, que sei lá o que aconteceu, os dois jogadores do Rosário Central se encontraram assim, tá ligado? E aí a bola sobrou e o Gustavo Henrique defendeu muito bem, segurando o braço do jogador do Rosário Central, sem empurrar, sem dar a carga, somente para desequilibrar o jogador de chutar, né, cara? O Gustavo Henrique foi muito bem e que ano vive esse cara, é sem dúvida o melhor jogador do Corinthians. Não somente desse ano de 26, mas da temporada de 25 também foi muito bem. Mas essa de 26 especialmente, ele vem fazendo um ano do cacete, rapaziada. Sem dúvida o melhor jogador do Corinthians esse ano, não tem como. É um cara muito seguro. Pode não ser rápido. Não, mano, é um zagueiro lento. Ele é um zagueiro lento. Mas, meus amigos, o que esse cara defende é brincadeira. É brincadeira. Ele joga demais, mano. E ganhou todas as bolas que veio. O cara foi simplesmente sensacional na partida de hoje, tá? Outros dois caras aqui que eu quero falar e elogiar também na partida de hoje foram eles. Ranielli e Alan, cara. Alan, que na minha opinião fez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, mano. Essa que é a verdade. Cara, o Alan é um cara que ele tem um mental fraco, mas que se ele tem um mental isso aqui de forte, meu amigo, ele vira o Rodri, tá ligado? Porque ele é bom, mano. Ele é bom, tá ligado? Defensivamente é um cara que entrega, defensivamente é um cara bom. Ah, Davi, mas foi expulso hoje. Cara, normal do jogo. Pra mim a expulsão dele foi até mais culpa do Diniz do que dele mesmo. Mas tudo bem, isso é pauta pro final do vídeo. Mas, cara, o Alan fez um ótimo jogo defensivo. O time do Rosário Central não atacou pelo meio. Não atacou, tá ligado? Não atacou, mano. Não fez nada pelo meio, foi só jogada pelos lados. Então, por isso que o Campaz apareceu bastante hoje, mas ele não é um jogador bom. O Di Maria apareceu bastante hoje, mas, claro, esse mais por ser o Di Maria, né? E é muito doido. O Di Maria com 38 anos, mano, tem a velocidade que esse cara tem ainda, mano. Pode não ter o físico de aguentar 90 minutos com a mesma intensidade, mas ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. No início do jogo ali eu fiquei todo cagado. Mas enfim. Mas o Raniel e o Alan foram muito bem defensivamente, cara. Não passaram nada por eles. Eu só quero trazer um ponto aqui em relação ao Raniel, né, cara? Porque assim, quando joga Raniel e Alan, rapaziada, a gente sabe que são dois jogadores defensivos, porém o Alan, ele tem uma característica melhor que o Raniel, que é
o passe, que é a bola no pé, né. Então, quando jogam os 2, o Alan é o cara da saída de bola. É o cara que vai ficar na linha da zaga, e o Ranieri vai partir para frente, muito parecido com o que o José Martinez fazia também no ano passado, né, cara. Quando os dois jogavam, o José Martinez era o cara que disparava lá na frente, e jogava que nem um louco, e o Ranieri é a mesma coisa. E assim, cara, só que o Ranieri, gente, ele é muito ruim com a bola no pé. Ele é muito ruim com a bola no pé. Hoje, se o Corinthians teve problemas no ataque, a culpa foi do Ranieri. Porque ele é muito ruim com a bola no pé, entendeu? É um cara que tem velocidade, que corre, que briga. Mas, com a bola no pé, ele deixa a desejar. Foi cada tijolo que ele deu pra Mateuzinho, pra Bidon e pra outros jogadores, que, mano, toda hora que a bola chegava nele, a jogada acabava. Seja ele tentando puxar a jogada, correndo pela lateral, mas ele acabava esticando a bola demais, em passe, em tabela, em troca de passe. Eu fiquei abismado, cara. O quão ruim esse cara é com a bola no pé, mano. Então o Ranieri, se ele melhorar esse ponto dele de passe, mano, de passe, ele vira outro jogador, tá? Ele vira outro jogador. Ele tem tudo pra ser o Ralph. Ele tem tudo pra ser o novo Ralph. A diferença é que o Ralph tinha uma baita qualidade com a bola no pé. Já o Ranieri, mano, tem muito a desejar. Ele deixa muito a desejar em relação a essa parte ofensiva dele, cara. Ele atacando não é bom. Atrapalhou demais o ataque do Corinthians hoje. Diversas vezes, tá? Então, essa é a parte ruim do Ranieri. Agora, defensivamente, vamos ser sinceros, meus amigos. Não tem nenhum volante defensivamente igual o Ranieri no Brasil. Eu tô maluco? Não tem, cara. Me fala um, não tem. Defensivamente, não tem. Esse cara é perfeito, é cirúrgico, é muito craque, meus amigos. Então, assim, o Corinthians conseguiu fazer o que veio fazer, né? Conseguiu fazer a proposta que o Diniz colocou no time no dia de hoje. Se defendeu muito bem. E é muito engraçado porque os times do Diniz normalmente não têm essa característica de se defender tão bem, mas o Corinthians é diferente. Ele montou um time com os jogadores que ele tem, cara. Essa que é a verdade, tá? Essa que é a verdade. E conseguiu trazer uma qualidade defensiva muito grande para o time do Corinthians, o que estava faltando, né? Com o Dorival, com o Ramon Dias em um determinado momento, né? Porém, a gente ainda tem muita dificuldade atacando. E acredito que muito, caramba, acredito que muito por isso a falta de um ponto esquerdo, a falta de um cara diferente, a falta de um Memphis Depay. Mas eu não vou falar desse escândalo hoje, já fiz vídeo falando sobre isso. Entre aqui no canal, se inscreva e veja o vídeo que eu falo sobre isso. Inclusive, eu fiz o vídeo antes de todo esse escândalo acontecer, né? Mas enfim, cara, é, eu quero falar de outro escândalo aqui que eu vi no primeiro tempo, na hora da parada da hidratação, mano. Que foi o patrocínio atrás da camisa, a Easy Seguros. Mano, isso é ridículo o que tá acontecendo. Porque para quem não sabe, a Easy não tem mais contrato com o Corinthians. Ou seja, não era para estar mais aparecendo na camisa, cara. Não era para estar estampando a camisa mais. Ou seja, o Corinthians está estampando de graça. Isso só mostra o quão sujo as pessoas que estão dentro do Corinthians são. Porque isso é ridículo. Isso é publicidade de graça. De graça. Isso beira ao ridículo. Ao ridículo. Uma camisa tão pesada que é a nossa. Tá com essa falha aqui, cara. Tá ligado? Não tô criticando a empresa. Tô criticando o Corinthians. E aí, o Memphis Depay é caro. O Memphis Depay é isso. O Memphis Depay é aquilo. Meus amigos, olha o tanto de coisa errada que o Corinthians fez. E o Memphis Depay é o problema do Corinthians. É o problema da saúde financeira. Isso aqui, ó. Essa estampa Easy Seguros é o problema. Isso é o problema. Jogadores caríssimos que o Corinthians contratou. Isso é o problema. Pedro Raul por 25 milhões de euros. De reais, desculpa. Félix Torres por 25 milhões de reais. Kaká 4 milhões de euros. O salário alto do Félix Torres. Meus amigos, quem deveria receber 1 milhão era o Gustavo Henrique, não o Félix Torres. Entendeu? Então, isso eu fico puto, tá? Eu fico puto. E outra coisa que ficou puto também foi em relação ao VAR, né, cara? Que o VAR queria, porque queria dar um pênalti pro time do Rodado Central. O juiz apitou muito bem dentro de campo. Pela primeira vez, depois de 5 partidas seguidas, o Corinthians não é roubado, né, em um jogo, seja ele fora ou dentro de casa. Mas cara, teve um lance aos 41 minutos que o Caio César, ele tenta dar um drible ali, cai, né? E o jogador do Rosário Central foi e pisa nele, né? Aí o VAR, ó, nem vê. O VAR não vê nada.
né? Isso é muito doido. E por que eu tô falando desse lance? Porque também não aconteceu merda nenhuma na partida de hoje. Essa que é a verdade. O Corinthians só se defendeu. E o outro ponto que eu quero citar aqui é a dificuldade do time do Corinthians de sair com a bola. Diniz, vai a merda com esse seu pensamento de sair jogando da pequena área, cara. Não deu certo. Não dá certo essa saída de bola do Diniz. Eu prefiro o Alan fazendo essa saída de bola? Prefiro. O Ranieri é horroroso, já deu errado, a gente já tomou um gol contra o São Paulo por conta disso. Mas, mano, não dá certo essa saída de bola e o Diniz insiste nessa saída de bola. É uma coisa assim inacreditável. E o Diniz insiste nessa saída de bola de merda. É uma coisa que eu não entendo, tá? Eu fico puto. Tanto no primeiro tempo e no segundo, o Corinthians teve dificuldade muito grande, teve uma dificuldade muito grande com essa saída de bola do Fernando Diniz, tá? Outra coisa que eu tenho pra criticar aqui o Diniz, cara, é em relação à expulsão do Alan. Aqui a gente tem dois lados, tá? Primeiro, o lado que o Fernando Diniz tá certo, porque assim, o time do Corinthians estava encaixado defensivamente, fazia sentido deixar o Alan na partida, mas também fazia sentido tirar o Alan, porque essa expulsão poderia acontecer. E isso era claro, porque o jogo de hoje estava muito pegado, muito truncado, muito brigado a todo momento. Então, poderia acontecer uma expulsão. Poderia acontecer. E foi o que aconteceu. E o Diniz demora muito para substituir. Hoje, 80 minutos de jogo, mano, o cara não substituiu, entendeu? E é isso que eu fico puto, cara. Eu entendo que a proposta veio para se defender. Beleza. Mas quando chega aos 80 minutos, mais ou menos, até para baixo, acho que 75, o Corinthians começa a dominar um pouco mais o jogo. E é ali o momento, o time que o Diniz tem que perceber e colocar o time um pouco mais para frente. Porque, cara, no futebol não adianta você jogar para empatar. É perigoso. Pode dar certo como deu hoje, beleza, mas contra o Inter deu? Não deu. A gente perdeu para um time fraco porque a gente ficou omisso de jogar. Então, ficamos omissos de jogar bola. Então, se você joga bola, você tem que entrar pra vencer, meu amigo. Você tem que entrar pra ganhar, entendeu? Então o Diniz, cara, ele não faz alteração. E eu fico puto com isso, porque todo jogo do Diniz é assim. É uma demora do cacete pra fazer uma substituição. E eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. E, assim, beleza, a gente não tem os melhores reservas do mundo, mas também os titulares também não são tão bons assim, cara. Então, assim, não precisa disso, tá? Não precisa de nada disso. Então, parte da expulsão do Alan é culpa do Fernando Diniz. Outra coisa que eu fico muito triste aqui, cara, que é o racismo, né? Mais um episódio de racismo com o Hugo Souza. É uma pena. E assim, cara, a Conmebol ela tinha que fazer alguma coisa, cara. A Conmebol tinha que fazer alguma coisa contra o Rosário Central. E na minha opinião, não tinha que deixar a torcida do Rosário Central estar na Neoquímica Arena no próximo jogo e ainda pagar uma multa, cara. Porque o que eles fizeram é uma palhaçada, tá? É uma baita palhaçada, rapaziada. Enfim, vamos encerrar logo o vídeo aqui, cara. Falar primeiramente de cada jogador individualmente. Hugo Souza. Hugo Souza, se ele quer estar na Copa do Mundo, ele tem que treinar lançamento. O Cássio não era bom com a bola no pé, mas pelo menos na hora do lançamento, seja com a bola na mão ou seja no chão, o Cássio era craque nisso. Ele tinha um poder de assertividade nisso muito grande. O Cássio era muito bom em relação a lançamento. O Hugo Souza, ele tem que treinar isso, porque pode criar jogadas. E o Hugo Souza é muito ruim nisso. Ele é muito mente fraca quando envolve bola no pé. Muito mente fraca. Então, Hugo, treina, cara. Treina, treina. Você não vai virar o Neuer, mas o básico você tem que ter, tá? O básico você tem que ter. De resto, o Hugo Souza foi muito bem na partida de hoje. Mateuzinho, embaraçoso. Várias jogadas esquisitas do Mateuzinho, mas esse é o Mateuzinho, né? Sempre muito embaraçoso, mas gostei demais das bolas paradas dele. Jogou bem, Mateuzinho. Gustavo Henrique, já falei, né? Gold. Não preciso nem falar muito. Gabriel Paulista, jogou bem. Quando precisou dele, acertou, tá tudo certo. Bidu, louco. No finalzinho do jogo ali, ele pega a bola, vai, mano, na frente da grande área. Quase que a gente toma um gol por causa dessa loucura do Bidu, cara. Mas jogou bem também. Até que conseguiu anular um pouco de Maria. Um pouco. Raniel e Alan. Cara, já falei também, Raniel jogou muito bem defensivamente. Ofensivamente, um tijolo, ele é um pedreiro. E o Alan, não tem nem o que falar, a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, tá? Bidon, jogou ok, não tem nem muito o que dizer do Bidon. E o Garro, na minha opinião, jogou muito mal. O Garro estava sendo muito criticado há um tempo atrás, e para mim hoje ele tá muito pior do que quando ele estava sendo criticado, cara. Jogou muito mal, muitos toques para trás. O Garro, cara, depois daquele acidente, ele não é mais o mesmo. Tá complicado, cara, tá complicado. A gente precisa salvar o Garro, mano. Precisa salvar o Garro. Caio César joga pra cacete, apanhou desde o início do jogo, tá?
Já deu pra perceber, mas ele não pipocou, foi pra cima dos jogadores do Rosário, foi da hora a atitude dele, mas assim, cara, não, também não fez um jogo muito bom não, foi bem ok o Caio César. E o Pedro Raul, tadinho, tem medo de cabecear a bola, né, muito procedimento na cara, tá com medo de amassar a cara. Ele tem medo de cabecear a bola, eu fico puto com isso. Um atacante de 2 metros de altura com medo de cabecear a bola. Vai cagar no mato, hein, Pedro Raul. Mas, tadinho, a bola nem chegou pra ele, então não vou nem criticar muito, tá? Enfim, dos jogadores que entraram, não tem nem muito o que dizer, rapaziada. Mas é isso, mano. Vídeo rapidinho pra vocês. Vamos ter vídeo no sábado, tá? Vou sempre deixar a sexta aqui pra esse vídeo rolar, né? De pós-jogo. Então, sábado, retornaremos ao normal. Agora sim, vamos voltar com tudo para o YouTube. Tamo junto, rapaziada. É nóis.